Que a graça, o amor e a comunhão do Deus Trino sejam com todos. Aqui é o pastor Cleilson e este é o programa Palavras de Sal. Os críticos da Bíblia dizem que ela se contradiz. E uma das passagens prediletas para eles tentarem provar as supostas contradições da Bíblia é justamente esta passagem, que em alguns lugares diz que Deus não se arrepende e em outros lugares diz que ele se arrependeu. Como nós poderíamos então explicar esse texto de Gênesis 6, versículo 6, que diz: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Comparando esse texto com 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29, que diz assim: E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é um homem para que se arrependa. Como nós podemos então responder a essa questão? Em primeiro lugar, nós temos que saber que Deus tem vários atributos. Um dos atributos de Deus chama-se transcendência. Na transcendência, Deus é inatingível. Deus está acima de tudo, de todos, totalmente fora do cosmos, fora da sua criação. Aliás, o cosmos é tudo menos Deus. Tudo procedeu de Deus, mas Deus não é tudo. Todas as coisas estão em Deus, mas Deus é separado da sua criação. Nesse aspecto, Deus é inatingível. Ele só pode ser conhecido se Ele quiser se revelar. Nós lemos um texto em Isaías 57:15 que diz assim: Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito. Veja que aqui ele está falando da sua transcendência. Alto e santo lugar. Deus está dizendo, ninguém pode me acessar. Mas ele diz também sobre um segundo atributo dele neste mesmo versículo, que diz assim: E também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Este segundo atributo chama-se imanência, ou seja, de onde Deus condescende da sua grandeza, Ele condescende de toda a sua inatingibilidade para se relacionar com o homem, para se relacionar com as suas criaturas. Se Deus não fizesse isso, de modo nenhum nós poderíamos conhecê-lo. Então, no atributo da transcendência, Deus ele não pode se arrepender, porque Ele já determinou todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. O arrependimento é um sentimento de pessoas que não sabem qual é a consequência de suas decisões. Nós, por exemplo, nos arrependemos porque não sabemos quais são as consequências das nossas ações. Mas Deus já sabe de todas as coisas e suas ações são perfeitas, por isso Ele não pode se arrepender. Mas em se tratando da imanência de Deus, a forma dele se relacionar com suas criaturas, então a Bíblia usa uma linguagem chamada antropopática. A palavra antropos, no grego, significa homem ou humanidade, e a palavra patia significa sentimento. Quando é utilizada a linguagem antropopática na Bíblia, isso quer dizer que é Deus utilizando uma linguagem pedagógica para que suas criaturas entendam uma parte dos seus sentimentos. Isto, obviamente, falando da imanência de Deus, a forma como Ele se relaciona conosco. Então, para que nós possamos entender o Deus incompreensível, Ele utiliza linguagem compreensíveis para nós. Obviamente, nossa linguagem é totalmente limitada para falar acerca de Deus. Por isso é chamada de antropopática, sentimentos humanos atribuídos a Deus para que nós entendamos da parte de Deus isto que Ele sentiu. Portanto, não existe nenhuma contradição na Bíblia, principalmente com relação a este sentimento de se arrepender. De fato, Deus não se arrepende, porque Ele não é homem. Mas quando diz que Ele se arrependeu, está falando de uma linguagem antropopática ou de uma linguagem pedagógica para que nós possamos entender um pouco do sentimento de pesar que Deus teve em determinadas situações.